Olá, a gente vai começando mais uma edição do JTT ao vivo. Eu sou Maiara Santos e nas próximas 3 semanas eu vou acompanhar você no lugar da Rosângela Bion de Assis, que tirou aquelas férias merecidas, né? Lembrando sempre que este programa ele conta com o apoio cultural das seguintes organizações: Sinasef, Sindi Saúde, Sinergia, Sintrajusc, Sintrazem e o Conselho Indigenista Missionário. Hoje, a nossa primeira pauta vai ser com o vereador de Florianópolis, Lino Pérez. O Lino, ele estava presente no seminário de políticas públicas e moradia, né, Lino? Conta pra gente mais ou menos como foi esse encontro e também os encaminhamentos que vocês tiveram referentes à moradia e a pessoas em situação de rua. Então, esse seminário foi organizado pelo Fórum Regional de População em Situação de Rua, com o apoio do nosso mandato e de outras entidades, né? Foi realizado na Universidade Federal nesse sábado passado, no curso de Arquitetura e Urbanismo, e que inclusive eu faço parte. Então lá nós debatemos várias questões com a participação ativa do População em Situação de Rua, com a academia, com as entidades de classe, com casos arquitetos, o qual o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e várias entidades, inclusive até lá o movimento das ocupações. Então foi naquele sábado e na sexta-feira, depois no sábado a gente realizou aqui foi no Sinjusc, uma oficina só com a população em situação de rua para discutir a situação que eles vivem, como sair da situação para construir uma política, isso é importante, uma política habitacional para a população em situação de rua, né? Que essa população está excluída dos programas nacionais, estaduais e locais. No Minha Casa Minha Vida, por exemplo, não contempla a população em situação de rua. Na fala do Schaefer, que é o que faz parte da coordenação da população em situação de rua em nível estadual e local, municipal, ele sintetizou: não há política habitacional para a população de situação de rua, certo? A Florianópolis não se candidata para esse programa, não se candidatou na época de Lula e Dilma, na época do governo Lula e Dilma, quando havia uma política nacional de população em situação de rua e destinado para esse setor, que é o setor mais vulnerável da sociedade. O engenheiro Luiz Corrara, que trabalha há anos, acho que mais de 30, 40 anos, com população em situação de rua em São Paulo, que fez uma pesquisa a respeito, com 4, 5 cidades no Brasil, ele sintetizou em 3 pontos que eu acho que é importante isso. A população de rua, isso é muito forte, gente, que inclusive me emocionou particularmente, nos tocou a todos lá, que inclusive lá foi um exercício de empatia para esse setor da sociedade tão excluídos. Eles são descartáveis, até as mercadorias do mundo capitalista são recicláveis, mas a população de rua é vista como não reciclável, ele é descartável, tá? Ele é irrecuperável, né? E ele é invisível na cidade. Então, isso aí sintetiza. Então não tem população de rua. Aqui em Florianópolis, que eu digo sempre, nas minhas palestras, é uma das cidades mais segregadas do país, né? O desgastamento do tecido social é muito violento aqui em Florianópolis. E como a prefeitura também tem feito esse trabalho de saber de onde essas pessoas são e mandá-las de volta para a cidade delas. Exatamente, é uma política higienista que está ultrapassada há mais de 100 anos. Isso ocorreu com o prefeito Pereira Passo no início do século passado no Rio de Janeiro, né, com a expulsão da população do centro da cidade. Isso aqui é uma política que se reproduz hoje, é uma coisa assim absurda, patética, como é o caso em São Paulo, lá também, com Dória, da Cracolândia, de limpar, é um traste humano, pior que mercadorias. Então, nesse sentido, a população se levantou, eles têm uma organização hoje importante, a população não sabe disso, acha que a população de rua são mendigos, desprezíveis, não sei o que eles pensam, irrecuperáveis, não tem mais jeito, estão negados à droga, etc. Generaliza tudo a partir das drogas, que é uma coisa violenta, né? Mas é o seguinte, eles estão organizados de nível nacional, estadual e local. Eles têm uma política hoje habitacional, uma formulação de diretrizes, eles ajudaram a construir, nosso mandato ajudou na construção do chamado, um coletivo municipal da prefeitura, chamam setorial, que foi construído junto com a prefeitura, a sociedade civil e a sociedade econômica e as populações em situação de rua. Então lá eles tiraram uma série de ações, tanto no debate do seminário, como na oficina aqui no centro,
na universidade aqui no centro, colocaram uma série de diretrizes de ações práticas, desde a situação mais imediata. Então, por exemplo, uma coisa que aqui, na época do governo Lula e Dilma, tinha a proposta de restaurante popular. Houve financiamento que aqui a prefeitura nunca se utilizou desses recursos, porque tinha uma política de exclusão. Não quer ir para a população, aqui os governantes locais não querem saber de população de rua, situação de rua. Então eles colocaram as situações emergenciais como essa, banho público, pasmem, está na lei, tem que ter banheiro público gratuito. E eles, com as demais populações aqui no centro, tudo tem que pagar. Até os trabalhadores do mercado público têm que pagar os banheiros. E a situação médica, a situação sanitária, enfim, tudo isso são emergenciais. Ou seja, eles disseram uma coisa importante lá, os albergues não é uma política, situação de rua, é uma situação emergencial. Um outro ponto que estava lá também, a Defensoria Pública que participou, disse muito bem, tem que ter uma política de acolhimento e de acompanhamento das políticas. Você tem que acompanhar, não adianta jogar o pessoal nos albergues, no centro pop, que eles criticaram muito o centro pop, né? Que é quase um depósito humano aquilo lá, mas não tem uma política assistencial de continuidade. Além disso, tem um problema sério hoje, caso OS, organizações sociais, que a prefeitura lavou as mãos, colocou isso para o setor das entidades religiosas, para a sociedade civil, e não assume isso para si. Ontem mesmo, com a posse dos conselhos, do CONDIM, Conselho da Mulher, Defesa dos Direitos da Mulher, a própria secretária Maria Cláudia, da assistência social, reclamou que não tem uma verba suficiente na área da assistência social, que hoje o movimento defende 10%. Hoje está menos de 6%. Então nós temos que... A própria secretária levantou isso. E dentro da assistência social tem a parte específica da população em situação de rua. Então tem que lutar na LOA, que nós estamos até novembro, chama Lei Orçamentária Anual, para ter recurso suficiente na assistência social da população em situação de rua. Agora, a longo prazo, eles não querem a rigor isso. Eles querem ter um abrigo, ter a sua casa. Quem vive uma situação de insegurança nas ruas, de violência, ele tem que ter um lugar de recolhimento com todos nós. Tem que ter estabilidade, segurança, conforto, enfim, que a casa, a habitação permite. E não é ter uma casa, mas localização na periferia. Não, aliás, todos os trabalhadores estão na periferia. Aqui em Florianópolis é um absurdo. 70% das habitações de Minha Casa Minha Vida estão na Palhoça. Aqui só tem uma Minha Casa Minha Vida, aqui na ilha, no município tem 2. Então, imagina a população em situação de rua. Então nós temos que inverter isso. Uma coisa que o engenheiro colocou, Luiz Corrara, que não dá para juntar todo o pessoal. Se vai construir uma habitação, que seja aluguel, eu acho que tem que ser gratuito para eles, população em situação de rua, com juro zero, né? Enfim, não é nem faixa de a salário mínimo, que é no Minha Casa Minha Vida, é zero, em muitos casos. Eles têm o que é? Eles têm que ter um tempo para ficar ali, para se adaptarem, que é um preconceito. O pessoal vai jogar lá e vão voltar para a rua. Isso são mitos e preconceitos, nós temos que desmontar um a um. E o pessoal, como foi o caso do Schaefer, desmontou os mitos que tem em relação a eles. Eles sim, eles já experimentaram ter habitação de aluguel, hoje eles vivem alguns pagando aluguel no mercado, e eles conseguem se manter lá sim, né? E voltar e ter emprego. Como é que vão ter emprego? Estão sempre em situação de rua e ameaça. Então tem que ter algum lugar, que é a habitação, como todos nós, para que eles tenham uma segurança física, psicológica, e a partir de lá eles vão buscar o trabalho. Então a habitação, sim, ela é urgente. Dentro do Minha Casa Minha Vida, que está aquele teto mais baixo, que hoje o governo Temer está acabando, ele está subindo de 3 para 5 salários mínimos, a parte de baixo da população está fora, nós temos que incluir a população em situação de rua, que é de 0 ao meio salário mínimo, entendeu? Então acho que essa é a política central, uma política habitacional a médio e longo prazo, e que se combina com ações emergenciais, entre as quais melhorar o centro pop lá atualmente, ter o restaurante popular, etc, etc. Todas as ações emergenciais são fundamentais, foi essa a conclusão. Agora, toda essa política tem que ser com a participação deles, não é uma política assistencialista de cima para baixo, né? Inclusive, próprios governos, mesmo governos progressistas, de esquerda ou não, às vezes tem uma visão também errada, às vezes preconceituosa, ou segmentada da população em situação de rua. O que é a população em situação de rua, gente? São os trabalhadores da população quando chega um ponto que não volta, que pegou desemprego, saiu da família, tem uma desproteção. Então ele tem que voltar à reintegração dos grupos familiares, né? A família, pai e mamãe, não é isso? Os grupos familiares, tem um coletivo que os acolha, ele reconstruir os laços que se perderam ao longo do tempo. Então ele tem que reconstruir esse ser na sua totalidade.
Isso é fundamental. Então, quando nós olhamos para eles, isso que eu acho que eu digo a todos vocês, é um exercício pedagógico de compaixão, de humanidade, de empatia. Quando você olha para ele, nós vemos a nós mesmos. Nós podemos, em qualquer momento, na situação de crise atualmente, estarmos na situação deles ou pior, que é estar num hospício, a loucura, tá certo? Com as doenças mentais, que é um outro problema também. E além da drogadição, tem a questão das doenças mentais. Então isso que é o ideal, é que as pessoas se colocassem que um dia eu posso ser um pessoal com deficiência física, que um dia eu posso ter um acidente e ser paralítico, que um dia eu posso estar em população de rua. Nós temos que ter a democracia profunda, é a empatia profunda, né? Da humanidade. Está entendendo? Assim como os terreiros são agredidos por um desrespeito à religiosidade negra africana, nós temos que ter esse olhar de compaixão. Então é isso que eu peço aqui a todos. Nesse sentido, o seminário e também a oficina foram uma lição de vida, de cidadania, de empatia humana. E como é importante também que a população, de uma forma geral, se conscientize desse assunto e participe desses acontecimentos, como Fórum de Políticas Públicas, como Seminário de Políticas Públicas, esteja presente e saiba do que se está falando, porque uma cidade como Florianópolis é muito difícil de trazer esse debate, né? Sim, aqui há uma segregação em todos os níveis. A imprensa aqui ela é controlada por as oligarquias, forças econômicas locais. Não há... Bom, a Desacato exatamente é o grande esforço para quebrar essa barreira, que a imprensa independente, a mídia independente, para quebrar isso. Nós lutamos, inclusive, junto com o Desacato, nosso mandato, para ter a democratização da mídia. Então, esse olhar ele tem que ser diversificado. Então, hoje, as pessoas estão desumanizando pelas mídias, pelos celulares, e não estão vendo o ser humano que está ao lado dele, que agoniza, em vários tipos de sofrimento. Se nós vamos perdendo essa humanidade, nós estamos encaminhando para o fascismo, né? Para homens zumbis, homens e mulheres zumbis. Então, acho que não podemos chegar lá. Obrigada, Lino. Tá bom. A gente volta a qualquer momento. A gente agora vai fazer uma pequena viagem até o UFSC, onde a gente vai conversar com estudantes da agronomia sobre a continuidade da greve e como eles estão fazendo para se mobilizar no curso deles. Desacato 12 anos, Utopia em Resistência.